Olá, boa noite, tudo bem? Estou aqui na igreja, vocês devem estar ouvindo, tá caindo o maior pé d'água lá fora. Mas, pela graça do Senhor, hoje eu acordei com uma palavra dele, né? Tá em Mateus 14, do 22 ao 34. Jesus anda sobre as águas. Bom, gostaria de falar que esse título já é intencional, né? O Senhor anda sobre as águas. Poderia falar assim, Pedro andou sobre as águas, né? Mas fala da grandiosidade do Senhor, né? Da capacidade dele de vir de uma forma totalmente fora da nossa caixinha, totalmente fora do nosso entendimento, totalmente fora de tudo que a gente esperaria dele, por mais que a gente imagine coisas grandiosas, ele ainda consegue fazer de uma forma que a gente nunca imaginou, né? Então eu vou ler para vocês, né, a história. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Lembrando que os discípulos tinham acabado de ver o milagre da primeira multiplicação dos pães, né? Então, assim, apesar deles acabarem de presenciar um milagre da multiplicação, né? Matou a fome de milhões, né? De milhões não, né? De milhares. De milhares de pessoas. Deles terem visto com os próprios olhos a capacidade do Senhor, a compaixão que o Senhor tem com os que o buscam, né? Com os que o desejam, né? Eles jamais esperavam que logo em seguida estariam sozinhos, porque Jesus insistiu, ou seja, ele meio que não deixou escolha para os discípulos, né? Ele não falou assim, olha, vão indo na frente que eu vou despedir a multidão. Ele insistiu, ele falou, vão, tipo assim, eu preciso que vocês sigam, eu preciso que vocês atravessem o mar neste exato momento, porque tem uma coisa grandiosa na vida de vocês que está para acontecer. Às vezes a gente acha que o intuito dessa passagem era que eles chegassem ao outro lado, mas a questão é que eles estavam a ponto de viver algo inédito com o Senhor ainda sobre as águas. A bênção dele não ia chegar do outro lado. O milagre que eles vivenciariam logo em seguida seria no meio do mar, da tempestade. E absurdo, porque os 12 discípulos estavam atravessando de barco, né? 4 deles eram pescadores, ou seja, eles tinham a maior... Como é que eu posso dizer? A maior parte da vida deles, eles conheciam o mar. Eles sabiam o que acontecia no mar. Eles sabiam o que o vento fazia, né? Que o vento podia açoitar, que do nada poderia vir uma tempestade. Era normal na vida deles. Quantas vezes a gente já, tipo assim, vou aqui porque eu conheço esse caminho, vou aqui porque já fiz essa travessia várias vezes, enfim, esse caminho, ó, eu já sei de cor. Essa passagem, né, esse processo, sei lá como você quer chamar, eu já conheço. Mas aí que tá, a gente nunca sabe o quanto os ventos batendo em nós vão nos assustar, né? Continuando. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Apesar do Senhor ele saber, ele ver que o barco já estava sendo açoitado ao anoitecer, ele não foi lá neste momento. Eu lembro que quando as coisas começam a mudar na nossa vida, né? Quando algum vento se levanta contrário e ele começa a açoitar o nosso barco, a nossa primeiro questionamento com o Senhor é: Senhor, onde você está? Senhor, cadê você?
Senhor, por que eu não te ouço? Por que você não fala comigo? E agora pensando, Jesus estava orando, né? Talvez nesse momento o seu barco também esteja sendo açoitado pelo vento e você esteja se questionando, né? Senhor, onde você está? Senhor, cadê você? E Jesus está orando. Jesus está orando ao Pai, intercedendo pela gente. Até o momento que o Senhor fala assim, vai lá. Ai, glória a Deus. Continuando. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. A coisa, ela se desenrola num nível que a gente pensa que Jesus não está vendo. A solução vem de uma forma tão inesperada que a gente fala, não é de Deus. Não é um Senhor. É do diabo, é de Satanás, enfim. Só que o Senhor, ele age de formas inesperadas. E é nessa que Ele testa a nossa fé, né? O quanto podemos caminhar sobre a palavra dEle sem ver circunstâncias favoráveis. O quanto a gente acredita na palavra que a gente recebeu dEle, o quanto que aquilo entrou no nosso coração pra gente falar assim, a palavra dEle é essa e eu vou continuar crendo, mesmo que tudo ao meu redor fale o contrário. Mesmo que tudo ao meu redor me deixe com medo, me deixe insegura. Mesmo que tudo ao meu redor esteja ao contrário. E aí tem uma outra parte, porque eles não estavam sozinhos, sabe? Os discípulos estavam todos juntos. Não teve um, neste momento, quando viu chegando, que pensou, era Jesus. Nenhum deles teve o discernimento de saber quem era aquele que andava sobre as águas. Mas Pedro, ai gente, esse homem tem o meu coração, né? Ele é o cara impulsivo, mas ele pensa fora da caixinha, não é mesmo? Ai, voltando, né? Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. É Ele, sempre é Ele. Se você tem uma vida com o Senhor, é Ele que tem o controle da sua vida. Não ache que outra coisa pode vir no seu caminho que não seja Ele modificando todas as coisas para colocar você em direção ao seu propósito, em direção à sua bênção, em direção ao seu chamado. Não pense que você está fora do caminho, entende? Se você está buscando para Ele, se seu coração está voltado para Ele, para fazer a vontade dEle, se você está seguindo a palavra que Ele direcionou a você, não ache que é outra coisa, a não ser Ele cuidando da sua vida todinha. Glória a Deus, né? Forte. Aí, Pedro falou assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quantos de nós, vendo o Senhor vindo, tem a ideia de falar assim, não é suficiente que Ele entre no meu barco. Eu desejo andar aonde Ele está. Eu não quero trazer Ele para o natural. Eu quero ir para o sobrenatural. Eu não quero viver experiências aonde Ele venha, entre no meu barco e acalme as coisas somente. Eu quero ter com Ele uma experiência que nunca antes ninguém pensou em ter. Sabe? Não é... Nenhum dos discípulos pensou em ir ter com Jesus. Mas Pedro era ousado, né? Pedro, ele era um cara que falava assim, se esse é o Deus que eu sirvo, deixa eu ir até Ele. Senhor,
se é você mesmo que está mexendo em tudo, se esses ventos aqui, você é capaz de andar com eles e sobre as águas, imagina, gente, a visão que é. Você tá no mar, o seu barco mexendo, chacoalhando para um lado e para o outro, todo mundo aterrorizado, e você vê Jesus vindo. E eu penso na calma de Jesus. Vocês têm noção? Jesus não estava preocupado, gente. Jesus não estava... Você entende? A pessoa que... Eu creio, né? Que eu tô parafraseando, não é nenhuma certeza minha. Mas Jesus vindo na sua direção, glorioso. Ele não vem com medo, sabe? Ele vem com a certeza de que ele é quem ele diz que é. E ele vem com aquele semblante maravilhoso, cheio de compaixão, tipo assim, estou indo até vocês, meus filhos. E ele fala para Pedro, venha. Se é isso que você deseja, vem. Se seu coração está em mim, vem. Se é isso que você crê, venha. Venha ter comigo aqui, ó, aonde eu estou. Eu fico me perguntando, né, porque o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele nos permite ter experiências escandalosas, né, que ninguém nunca teve, se você crê. E cara, Pedro saiu do barco. Pedro saiu do barco. Cara, e esse Pedro saiu do barco, eu fico imaginando Pedro saindo do único lugar onde ele sentia segurança. Você entende o que é você ter uma experiência extraordinária? Qual é o nível de confiança que você tem que ter em Deus? É andar num lugar onde todo mundo diz pra você que não é possível. É num lugar onde todo mundo morre de medo de andar. É segurar na mão do Senhor, né? E falar assim, eu vou ir aí. Como? Não sei. De que jeito? Não sei. Mas se o Senhor tem uma palavra pra mim, eu vou andar sobre ela. E Pedro andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E aí a gente sabe, né? Enquanto ele olhava para o Senhor, nada ia parar ele. Mas infelizmente, ele reparou no vento. Ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Às vezes a experiência ela não dura o tanto tempo que a gente imaginou quando a gente saiu do barco. A nossa crença, ela, infelizmente, ela anda num nível assim de, né, subida e descida. A gente não é uma linha tênue pra cima, né? Eu lembro a primeira vez que eu escutei de glória em glória, eu falei, eba, agora é só vitória. Não. É crer no vale. Talvez ele não... Olha só que louco, né? Talvez ele não teve a crença total no Senhor enquanto ele estava andando sobre as águas. Mas ele gritou pelo Senhor para salvar ele. Como é que pode um negócio desse? Talvez a gente tenha duas fés que se complementem. A fé de Pedro que Jesus seria capaz de salvá-lo era muito maior do que a fé dele de andar sobre as águas. Porém, ele foi o único que andou, né? Voltando. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando as circunstâncias elas fogem do nosso controle, muitas vezes a gente começa a questionar. Muitas vezes a gente vira pro Senhor e fala, se eu tô te seguindo, se eu estou crendo, por que eu estou passando por isso? Como se a gente não fosse passar por aflições, né?
Eu lembro, uns dias atrás, eu tava lá falando, Senhor, Senhor, Senhor. E aí ele me levou para Atos dos Apóstolos, né? Onde Pedro e os discípulos foram presos e foram açoitados. E nossa, eles saíram de lá felizes, porque eles sabiam que eles foram açoitados pelo nome do Senhor. A glória de seguir a Cristo nem sempre é fácil. Nem sempre tá no que a gente vê. Mas de suportar. Suportar algumas coisas que a gente nem merece. Mas quando você olha para Cristo, você fala, nossa, ele já fez tanto. Isaías, né, 53, fala que aquilo que ele levou sobre ele nos traz paz, né? E cara, se você parar pra pensar na cruz, na perseguição de uma pessoa tão inocente, como que a gente pode reclamar a gente sendo pecador? E mesmo assim o Senhor nos salva. Mesmo assim Ele está conosco. Mesmo assim Ele levanta alto da madrugada para ir ter conosco, né? E aí fala que quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Aí eu me lembro que até então, até a mulher do fluxo de sangue, só quem por ele fosse tocado seria curado. Aqui a história já se espalha de outra forma. Quem tocar nele também pode ser curado. Hoje eu peço para que vocês creiam, que vocês acreditem na palavra que vocês carregam, que o Senhor venha renovar as esperanças de vocês com aquilo que Ele disse que faria. O Senhor, Ele não precisa ser fiel a mim. Ele não precisa fazer o que eu quero. Mas Ele é fiel à própria palavra. Se você tem uma palavra na sua vida de destino, de direção, que nem Ele falou pra mim, se entregue sem reservas. E tudo mais Ele fará. Eu sei que pra muitas pessoas isso daqui pode, tipo assim, você não sabe o que é. Né? Quem não conhece. Mas enfim. Eu peço que vocês creiam. Creiam no que o Senhor falou. E independente da circunstância que você esteja passando, o Senhor, Ele é grande e poderoso. Não somente para Ele caminhar nas águas em sua direção, mas para que você caminhe na direção dEle sobre as águas e também caminhe por sobre as águas com Ele. Não precisa ser um milagre sozinho. Você pode andar com Ele sobre as águas. Você pode ter com Ele, ter uma experiência extraordinária e ainda trazer Ele para dentro do seu barco e Ele cessar o vento. Glória a Deus. Gente, aleluia por essa palavra. Eu espero que vocês recebam isso no seu coração e acreditem no que o Senhor fala com cada um de vocês. Não ache que você já viu todos os milagres. Não ache que tudo já aconteceu e que Ele não pode fazer mais. A nossa caixinha da imaginação é muito pequena perto do que Ele vai fazer na nossa vida, na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Um beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês.